Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um programa nessa aventura maravilhosa por esse livro tremendo, o livro de Gênesis. Nos seus 50 capítulos, 1533 versos, Gênesis nos apresenta toda a base da Bíblia, todo o ideal de Deus, o cuidado de Deus para com a humanidade e também o seu julgamento, como Deus julga, não é? Nós falamos de Noé, do dilúvio, da arca, a figura da arca como figura da salvação que nós temos em Cristo, das águas do dilúvio como também figura do batismo que nós temos. Agora um novo começo. Noé também não era um homem perfeito, apesar de andar com Deus. Noé plantou uma vinha e acabou se embriagando com o seu vinho, o que vai gerar maldição no seu neto Canaã. Nós vamos falar agora da terra um pouco da terra de Canaã. Gênesis capítulo 10 vai falar dos descendentes de Noé. Noé começa, essas pois são a geração dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então a terra começa a ser povoada novamente com os descendentes de Noé. Ele vai começar com os filhos de Jafé, né? Quando nasceram os filhos a Noé, a ordem que coloca os filhos que lhe nasceram, né? A Noé foi 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E aqui a ordem começa pelo filho mais novo de Noé, que é Jafé, né? Parece também nos dá a ideia que talvez os três filhos de Noé eram trigêmeos, Sem, Cão e Jafé. E ele vai começar com Jafé. Essas, pois, são a geração dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé. Vai começar com o mais novo. Gomer, e Magog, e Midai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Foram bastante filhos de Jafé. Esses aí vão povoar a região mais norte, né? Os filhos de Gomer são Askenaz, Refat, Togarma. E os filhos de Javã, Elisa, e Tarsis, e Quitim, e Dodamim. Por isso foram repartidas as ilhas e nações e nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, então suas nações. Depois ele vai mencionar os filhos de Cuxi. Os filhos de Cuxi, Misrim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi são Sabá, Ávila, Sabatá, Ramatá, Ramá, Sabatecá. Os filhos de Ramã são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Nimrod vai se mostrar uma pessoa, começa a ser poderoso na terra. Esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Alguns dizem que Nimrod era caçador, mas caçador de homens, não é? Poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod é da onde vai partir, né, o reino do Irã, de Nimrod. Começa a ser poderoso. O princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, que é Iraque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Então, da mesma sorte, saiu a ele a Síria, e ele ficou a Nínive. Está vendo? Nimrod é responsável pelo atual Irã, e também responsável por Babel, o atual Iraque, que hoje é Bagdá, não é? Babel é onde eles vão construir a torre, Recém, Nive, Calá. Esse é descendente de Canaã, dessa geração de Canaã, né, de Cão. Recém, Nínive, Calá, essa é a grande cidade. Misraim gerou a Ludim, e Ananim, e Leabim, e Nafutim, e a Patrocim, e a Casluim, e Cafuruim, e Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et, e o Jebuseu, o Amorreu, o Girgazeu, o Eveu, o Arqueu e o Sineu, o Arvadeu, o Zemareu, o Amateu, e depois se espalharam a família dos cananeus. Essa descendência dos cananeus, Jebuseu, Amorreu, Girgazeu, Eveu, Arqueu, Sineu, Arvadeu, Zemareu, Amateu, vão ser
os inimigos de Israel quando eles vão conquistar a terra. E foi os termos do cananeu de Sidom, Gerar e Gaza. Dizem que os cananeus ofereciam seus filhos a deuses estranhos. Não levou muito tempo para a geração de Noé começar a se corromper, principalmente a descendência de Cão, que vai ser chamada dos cananeus, e Deus vai tirar eles da terra, porque a taça da ira de Deus vai se encher com eles, mas dessa vez Deus vai usar Israel. E aí os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lud, e Aram. E os filhos de Aram são Uz, e Gu, e Geter, e Maás. E Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto esses dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Essa ideia de Peleg, nos seus dias, repartiu a terra, sugere-se que foi no tempo de Peleg que houve a confusão das línguas na Torre de Babel. Então foi no tempo de Peleg. Isso aconteceu bem antes de Abraão, né? O novo concerto só durou 427 anos, de Noé até a confusão das línguas. Nós vamos poder ver isso na descendência de Cão, que vai novamente mencionar no capítulo, na descendência de Sem, que vai mencionar no capítulo 11, verso 10, nos dando datas, não é, de tempo que os filhos de Noé acabou gerando. Então foi nos dias de Peleg que a terra foi repartida, e Jocotã, e Amondã, e Salaf, e Assar. Note que aqui no capítulo 10 só tem o nome, não tem datas. Mas no capítulo 11, nós vamos ter as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então aqui nós vamos ter a idade deles mais detalhada. E depois que depois que gerou Arfaxade, isso o capítulo 11, verso 11, gerou 500 anos, gerou filhos e filhas. Mas aqui no 10 só tem o nome: e Adorão, e Uzão, e Dicla, e Obal, e Abimael, e Sabá, e Alfir, e Ávila, e Jobab. Todos esses foram filhos de Jocotã. E sua habitação foi em Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo suas famílias, suas terras, e essas são as famílias de Noé. Quando nós olhamos e podemos pôr todos esses nomes juntos, nós vamos ter um quadro semelhante a esse, não é? Noé, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Começa com a geração de Jafé, dá todos os nomes dos filhos de Jafé, os descendentes de 2 filhos aqui de Jafé. Depois nós vamos ter os descendentes de Cão, todos os de Canaã, nós vamos ter as famílias, e vamos ter os descendentes de Sem, tá vendo? As famílias principais. Esse quadro ajuda a entender bastante o capítulo 10 e a tabela das nações. Então, em Jafé, nós vamos ter Gog, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, sendo que de Gomer sai Askenaus, Rifa e Togarma, de Javã, Elissa, Tars, Kidim, Dodamim. É uma tabela que nos ajuda a entender bastante. Depois, os filhos de Cão, Put, Cush, Misraim, Canaã. Misraim é justamente o Egito, da onde saíram os descendentes do Egito. Não é? Ludim, Ananim, Leabim. Aqui é tudo os egípcios. De Caos, Luim, saiu os filisteus, né? De Seba, Ávila. De Canaã, aqui embaixo, Canaã é onde nós vamos ter o povo, que depois vai ser problema para os filhos de Israel, né? Sidons, Amorreus, Asqueneus, Sefareus, o Eteus, Girgazeus, Sinaeus, Amateus, Jebuseus, Eveus, Arvadeus. Todos esses reinos de Canaã vai aparecer mais. Depois de Sem nós vamos ter Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Aram. Os de Arfaxade, Saisala, Herber, né? E de Uz, Cus, Geter. Cuxi, filho de Canaã,
é da onde veio a Etiópia. Então nós vamos ter aí as nações, toda a formação da tabela de nações, conforme nós temos nos dias de hoje. Olhando esse mapa aqui também, eu não sei se você consegue ver, né, as bolinhas mais alaranjadas são os filhos de Jafé, as bolinhas amarelas são aonde habitou os filhos semitas, e as roxas, inclusive na terra de Canaã, são os descendentes de Cão. É muito bom ter um mapa assim, porque ele ajuda a entender melhor a divisão. De Jafé saiu Askenaz, Gomer, Togarma, Madai, Tubal, Meseque. De Sem saiu Lud, Aram, Assur e Elão. Note que Elão tem um reino aqui, não é? Da onde depois, mais tarde, nós vamos ter de Elão, provavelmente Sinar, vai sair Abraão, dessa região aqui. Depois nós temos Canaã, Dedã, Israim, que é o Egito, Cuxi, que é a Etiópia, Lebim, Lubim, Puti. Então todos esses são as nações, e é muito bom estudar essa divisão das nações. Para falar de uma forma mais simples, de Sem sair o pessoal do Meio Oriente, de descendentes de Cão, os palestinos, e também o pessoal do Egito, que vai se tornar um grande império, e de Jafé vem o pessoal da Europa. Os pessoal da Europa, eles são descendentes de Jafé. Então nós temos os semitas, da onde também vem o povo judeu, o povo de Israel, através de Abraão. Nós temos o povo do Egito, e palestinos, que vêm descendentes de Cão, e os descendentes da Europa vêm de Jafé, não é? Simplificando para você. Então aqui nós vamos ter Nimrod, é considerado também um tipo de anticristo no Antigo Testamento. Diz poderoso caçador, mas diz que ele era caçador de almas, humanamente poderoso, fundador da Babilônia ou de Babel, atuou como um rei, empreendeu um grande projeto contra Deus, não é? Verso capítulo 11 diz: e era toda a terra a mesma língua, a mesma fala. Claro, todos descendiam. Diz que a primeira fala, muita gente acredita que era a fala hebraica. Outros acham que a primeira fala poderia ser o aramaico, não é? Então, da mesma língua. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. Parece que o povo estava tudo junto. Deus havia mandado eles multiplicar, mas eles quiseram ficar todos juntos. E aí eles disseram: eia, façamos tijolo, queimemos bem, fazemos um tijolo por pedra, o betume por cal, e edificamos a nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. Talvez Babel foi o primeiro projeto humano contra Deus. No livro de Apocalipse, Babilônia será o último projeto. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isso começaram a fazer, agora não haverá restrição para eles. Eia, desçamos, esse plural de novo, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda a língua do outro. Então o projeto A Torre, nós temos um exemplo da torre aqui. Era mais um projeto assim, que eles queriam subir até o céu. E eles jamais iam conseguir. Hoje os maiores arranha-céus não chegam nos céus. Mas o projeto aqui é que Deus queria espalhá-los, e eles estavam em franca desobediência contra Deus 427 anos depois do dilúvio. Noé viveu 350 anos, Noé morreu 77 anos antes disso acontecer. Sem viveu 500 anos, né? Então Sem já tinha 100 anos quando ocorreu o dilúvio, e aí quando Sem tinha 100 anos, nasceu Arfaxade 2 anos depois. Sem viveu 500 anos, então Sem morre 27 anos antes de ver isso acontecer, não é? Então Sem já tinha morrido, Noé já tinha morrido, e nós vamos ver que provavelmente Arfaxade ainda estava bem perto
de ver essa confusão aí de línguas. Eia, desçamos, confundamos, para que não entenda. E assim o Senhor espalhou sobre a face da terra todo homem, cessaram de edificar a cidade. Então Babel, e ali foi chamado de Babel, porque o Senhor confundiu a língua. Então Babel, os homens se esqueceram dos juízos mais graves de Deus durante o dilúvio. Eles haviam esquecido o juízo de Deus do dilúvio. E agora voltam aos seus crimes anteriores, não é? De querer se independizar de Deus e continuarem. A devastação do dilúvio estava diante dos seus olhos, já tinha passado 427 anos, então surgiram da semente de Noé, a maldade começa a aumentar de forma excessiva. Nada senão a graça santificadora do Espírito Santo pode tirar a luxúria pecaminosa da vontade humana e a depravação do coração do homem. O propósito de Deus era que a humanidade formasse muitas nações e povoasse toda a terra. Eles, desprezando a vontade divina e contrariando o conselho de Noé, o grosso da humanidade se uniu para edificar uma cidade, uma torre, que lhe impedisse de serem separados. Começou a idolatria e Babel chegou a ser uma das principais sedes. Eles se fizeram mutuamente ousados e resolutos no que faziam. Aprendemos a nos estimular reciprocamente no amor e nas boas obras, mas esses pecadores estavam se estimulando nas más obras. Eis aqui a expressão maneira dos homens. Desceu Jeová para ver a cidade. Deus desceu, é uma forma de falar. Deus é justo, bom, tudo que faz contra o pecado e os pecadores, não condena ninguém sem ouvi-los. Deus permitiu que ele chegasse a certo ponto, como obra das suas mãos, das quais se prometiam honra perdurável por si mesmo, e resulta numa censura eterna. Deus tem fins e sábios santos ao permitir que os inimigos da sua glória executem uma grande medida de seus maus projetos e prosperam, às vezes por longo tempo. Observe a sabedoria, a misericórdia de Deus e os métodos usados para derrotar essa empresa. A misericórdia de Deus não se fez no castigo igual à ofensa. Ele nos trata não conforme os nossos pecados. A sabedoria de Deus, ao estabelecer uma forma segura de deter seus procedimentos. Se não podiam entender uns aos outros, não poderiam mais ajudar uns aos outros. Daí a confusão das línguas. Também explica a origem das línguas, diferentes línguas que nós temos. Deus tem diversos métodos e eficazes para frustrar e derrotar os projetos dos homens, os projetos humanos, principalmente aqueles projetos orgulhosos que se colocam contra ele e, em particular, divide entre eles mesmos. Apesar de sua unidade e obstinação, Deus estava acima deles, pois com o endurecimento de seu coração contra eles o tem prosperado. Sua linguagem foi confundida, por eles todos nós sofremos até hoje, todas as dores e os problemas necessários para aprender idiomas, e tudo isso por causa da rebeldia de nossos antepassados na Torre de Babel. E olha só quantas infelizes brigas de palavras surgem por alguém não entender as palavras, ou por alguém entender errado as palavras do outro. E por tudo que sabemos, deve-se essa confusão entre as línguas. Eles deixaram de edificar a cidade. A confusão de línguas não somente os incapacitou para ajudar uns aos outros, senão que viram a mão do Senhor contra eles. É sabedoria deixar algo assim que percebemos que Deus se opõe a isso. Deus pode destruir, reduzir a nada todas as artes, todos os desígnios dos construtores de Babel. Não há sabedoria nem conselho que possa se levantar contra o Senhor. Os construtores se separaram conforme as suas famílias e as línguas que falavam, os países, os lugares designados.
os filhos dos homens nunca mais tornaram a se juntar, nem jamais se reunirão novamente, até o grande dia que o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória e todas as nações se reúnam diante dele. Assim, Babel mostra a verdadeira confusão da língua. Após Babel, diz que o Senhor espalhou sobre a face da terra, e isso foi nos dias de Peleque, de acordo com Gênesis 10, verso 25. Depois, o final do capítulo 11 vai dar as gerações de Sem, vai nos dar uma geração até Terá, não é? E viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos, gerou filhos e filhas, e viveu Arfaxade 35 anos, gerou a Selá, viveu Arfaxade depois que gerou a Selá 403 anos. O que nós vamos notar é que os anos estão diminuindo. Sem viveu 500 anos, mas já Arfaxade vai viver 403 anos e vai diminuindo, e quando chegou Peleque, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleque 30 anos e eles começaram também a ter filhos mais cedo, e gerou Réu. E aí vai diminuindo, né? Quando chega Serug já e Naor, que viveu apenas 29 anos, gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu 19 anos, gerou filhos e filhas. Então, eles vão cada vez viver menos, né? 403, vai diminuindo a idade deles todos, até chegar em Abraão, não é? Pegando aqui uma tabela, novamente, das datas. Sem viveu 500 anos, Arfaxade 438 anos, não é? Sem chegou a viver quase 600 anos, que ele viveu 500 anos ainda depois do dilúvio. Então, Sem possivelmente estava vivo na confusão de línguas. Arfaxade 438 anos, Sela 433, e é possível quando Abraão nasceu, Sem ainda era vivo, não é? Mas as idades vai diminuindo. Quando chega em Peleg ainda chega a viver 464 anos, mas Réu, seu filho, já 239, Serug 230, Naor só vai viver 148 anos, e Terá, pai de Abraão, vai viver 205 anos. Há dois Naor, há o Naor, pai de Terá, e há o Naor, filho de Terá, não é? E depois vem Abraão. Abraão chegou a viver 175 anos, Isaac 180, Jacó 147 e José 110 anos. De 100 até Abraão, de 100 a Abraão, nós vamos ter 10 gerações, assim como de Adão a Noé, 10 gerações. Capítulo 12, então, nós vamos agora focalizar em Abraão, não é? Então, tudo aqui nós temos a genealogia. Terá, pai de Abraão, Terá teve 3 filhos, né? Terá gerou Abraão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló, né? Ló acaba sendo sobrinho de Abraão por Arã. Mas morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, verso 28 do capítulo 11. Então, por isso que Abraão vai ter o cuidado com Ló, porque já morreu o pai de Ló, Arã. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si, e Sara era estéril e não tinha filhos, capítulo 11, verso 30. Tomou Terá Abraão seu filho, a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Note que já saíram de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Parece que Terá morre em Arã, e Abraão vai seguir o destino do pai. Abraão vai receber essa chamada de Deus. Amém? Então, nós temos o dilúvio,
Depois do dilúvio, 427 anos, nós vamos ter a confusão de línguas na Torre de Babel, e aí eles vão se espalhar e formam as nações. Aí Deus escolhe Abraão com um propósito, para que através de Abraão, e é importante notar que Sara era estéril, mas através da descendência de Abraão, Deus mandar o Cristo, e através da descendência de Abraão, Deus vai formar a nação de Israel. Um verdadeiro milagre, assim como Cristo é um milagre. Deus vai mostrar o seu poder na vida de Sara, na vida de Abraão. Então, com isso, nós concluímos o capítulo 11 de Gênesis, e aqui nesse capítulo 11 de Gênesis termina a primeira divisão do livro. O livro podemos dividir do capítulo 1 ao 11, e depois do 12, aonde começa o período patriarcal com Abraão. Os que gostam de criar as dispensações, diz que Adão, quando estava no Jardim do Éden, estava na dispensação da inocência. Conforme Adão pecou, ele tomou consciência, ficou conhecedor do bem e do mal, então veio a dispensação da consciência, não é, que durou de Adão, da queda do homem de Adão até o dilúvio, e aí veio a dispensação do governo humano com Noé, que vai durar até a confusão das línguas, e aí nós vamos começar a quarta dispensação patriarcal, que vai durar 430 anos até a vinda da lei. Então, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, e depois Êxodo 20, a lei. Nós estamos hoje na dispensação da graça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, a graça, e nós aguardamos a 7ª dispensação, que será o milênio. Então, inocência, Adão no Éden. Consciência, Adão depois do pecado, até o dilúvio, 1656 anos. Depois de Noé, governo humano, até a confusão das línguas. Com Abraão, a dispensação patriarcal durou 430 anos. Aí veio a lei, que durou até Cristo. Veio Cristo trazendo a graça, que já dura 2000 anos o período da graça, e virá o milênio, que será o reinado de Cristo, as 7 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, milênio, o reino de Cristo. Amém? Muito bem, nós vamos voltar para falar mais de Abraão, da promessa, do chamado de Deus na vida de Abraão. Quem esteve convosco mais uma vez, falando da confusão aqui das línguas, da Torre de Babel, que significa confusão. Babel também pode ser traduzido Babi, como porta, porta para Deus. Eles queriam construir uma porta para Deus. Babel é da onde vem o termo Babilônia, e também veio o termo Bagdá, não é? Fica no atual Iraque. Deus desceu ali, confundiu a língua dos homens, e agora, então, começam as famílias, e Deus vai agir com uma família da terra, a família de Abraão. Através dessa família, Deus vai trazer o Messias. Amém? Com isso, encerra a primeira divisão do livro. Capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos 4 ou 5 assuntos principais, não é? O primeiro assunto, a criação do universo, que nós falamos Gênesis 1 e 2. O segundo assunto, a queda do homem. O terceiro assunto seria a história de Caim e Abel e a genealogia de Sete. O quarto assunto que nós temos é o dilúvio. E o quinto assunto, a Torre de Babel. Agora nós vamos ter 4 patriarcas: a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó e a vida de José. Amém? E assim nós vamos meditar nesses 4 patriarcas. Sendo que os patriarcas mesmo é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? José governou. José tem bastante capítulos dedicados a ele no livro de Gênesis. Então, fique sintonizado aí conosco, mais vídeos virão.
acerca dos patriarcas dessa época patriarcal, da escolha e chamada de Deus para Abraão, uma chamada sobrenatural. Isaac, um nascimento sobrenatural. Jacó, um cuidado sobrenatural. E José, um controle, um governo sobrenatural. Boas coisas vêm aí. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe, divulgue esse canal, mande esses vídeos para amigos e familiares, e eu tenho certeza que será de bênção na vida dessas pessoas. Que Deus te abençoe. Amém e amém.